Eu fiquei absolutamente convencido que a vulnerabilidade do sistema de urna eletrônica adotada pelo TSE é enorme e coloca em risco, sim, a lisura das eleições. Portanto, para evitar acabar com essa dúvida, e não tem razão para manter essa dúvida, é preciso a implantação imediata do voto impresso. No sistema atual, o eleitor vai lá, digita o voto, digita o número do seu candidato, mas não tem certeza para onde vai aquele voto, porque ele não acompanha, ele não fiscaliza. Ele apenas acredita que aquele programa que está na urna vai conduzir o seu voto para quem ele escolheu. Ora, isso não é o suficiente. É necessário que haja uma forma de auditar, e, em caso de dúvida, ter um comprovante no papel, né? E tem o modelo argentino que é fantástico, tem o modelo mexicano, tem vários, no mundo todo. É o único caso do voto às cegas, como se chama, quando você vota e não sabe para onde vai o voto, é o caso brasileiro. E eu vou preparar o relatório pela instituição do voto impresso, mais uma vez, né, para que a gente resolva definitivamente esse impasse. Pouca gente que discute no Twitter sabe, mas eu fui o autor do primeiro projeto de lei que determinava, junto com a apuração eletrônica, da urna eletrônica, o voto impresso. Era um voto impresso dentro de um visor. Se você concordava com o que estava impresso no voto, você apertava o confirme e o voto caía dentro de uma urna de lona e ficava completamente invisível para todas as pessoas. Terminada a eleição, você poderia conferir o resultado da urna com a contagem física dos votos impressos e verificar se ela não tinha sido fraudada. A urna pode ser fraudada por um hacker de fora para dentro e pode ser fraudada também pelos seus programadores. Não estou acusando ninguém, estou falando das possibilidades. E este voto impresso, que permitia a consistência do resultado da urna, dava confiabilidade ao processo. Eu fiz o projeto, Romeu Tuma foi o relator, depois nós fizemos um substitutivo, eu e o Romeu Tuma juntos. Ele, inclusive, escreveu na sua exposição de motivos que o substitutivo tinha sido apresentado em parceria com o autor. Então, um projeto meu e do Tuma. Foi aprovado no Senado, eu vim para o governo do estado do Paraná, me elegi, e posteriormente foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso. O pessoal do PSDB, o deputado Azeredo, à época, apresentou um outro projeto, um projeto de lei eleitoral e acabou com o voto impresso. Mas posteriormente, e foi sancionado pelo Lula, o projeto do Azeredo, que acabou com a minha determinação da impressão do voto para evitar qualquer tipo de fraude e dar confiabilidade ao processo. Posteriormente, depois surgiu um outro projeto de código eleitoral que estabeleceu o voto impresso e foi sancionado também pelo governo do PT. Mas daí o Supremo Tribunal Federal resolveu dar uma liminar impedindo a utilização do voto impresso no Brasil. Está fazendo uma confusão danada. Essa liminar tem que ir para o pleno. No pleno começou, parece que tem 2 votos a 1, a favor ou contra, nem sei. Mas vocês precisam entender que nós estamos tentando dar confiabilidade à urna. A Alemanha utilizou essa impressora brasileira e posteriormente ela foi proibida por lei, por ser absolutamente inconfiável. A Alemanha não usa mais. A Índia não usa mais. E os Estados Unidos, onde surgem todas as novidades eletrônicas do mundo, nunca usou. Os Estados Unidos tem um voto que é votado manuscritamente pelo eleitor. Vejam vocês, eu não vejo por que nós não possamos aperfeiçoar a nossa urna e dar confiabilidade ao voto. Mas surgiu agora um credo, os adoradores da urna sagrada, como os antigos adoradores da arca sagrada, onde ficavam guardadas as 12 tábuas. É uma coisa absolutamente incrível. Nós estamos tentando uma evolução. E eu não entendo como é, por exemplo, que um imbecil aqui entra no meu live agora me chamando de vagabundo comunista.
Não é possível. O que tem na cabeça desse sujeito que entrou na minha live agora para me insultar dessa maneira? Deve ter merda de galinha ou de macaco. Inteligente ele não é. Nós temos que aperfeiçoar isso. E não é pelo fato do Bolsonaro ter dito que não confia na urna, que agora nós temos que dizer, nós confiamos porque o Bolsonaro não confia. Que maniqueísmo, que coisa mais idiota, que bobagem monumental. Por que não um pouco de inteligência? Vocês já pensaram que os adoradores da urna podem ter feito uma parceria ecumênica com os adoradores dos fake news e das mentiras e, com isso, terem eleito o Bolsonaro presidente da República? É improvável que tenha sido essa parceria, mas ela é possível. Nós temos que nos livrar da dúvida. E essa pequena modificação do voto impresso, que não fica na mão do eleitor, fica dentro da urna, invisível para todo mundo, e que vai servir para dar consistência ao resultado da urna eletrônica, para verificar se a urna eletrônica não foi alterada, não foi fraudada, dá confiança ao sistema eleitoral. Faltam poucos dias para as eleições brasileiras. Em alguns dias, todos os brasileiros vão até as urnas exercer o seu direito à democracia e depositar a confiança do seu voto nas urnas eletrônicas. E pensando nisso, eu fiz uma pequena enquete nas redes sociais. Você confia na urna eletrônica brasileira? Pois é, olha só o resultado. No YouTube, tivemos 162 votos, onde 14% acreditam que sim, a urna eletrônica é confiável e 86% não. Depois no Twitter, tivemos 61 votos, 11% acreditam que sim e 89% não. E depois no Facebook, você confia na urna eletrônica? 12% acreditam que sim e 88% dizem que não. Essa última enquete teve 294 votos. Se você não respondeu em nenhuma dessas, você pode deixar o seu comentário aí no YouTube mesmo, se você confia ou não na urna eletrônica. Bom, vamos fazer uma análise aí da urna eletrônica, né? O Brasil é o único país do mundo que usa o sistema DRE de primeira geração, ou seja, faz a gravação direta do voto e depende de um software. Então a confiabilidade de todo o resultado que vai ser publicado depende da confiabilidade do software que está instalado no equipamento. Então a gente tem um sistema, tem um software que vai coletar os votos. Se a gente der uma olhada aí na distribuição dos modelos que são utilizados no mundo, o Brasil é o único que tem esse sistema DRE de primeira geração. O que está em amarelinho aí, eles abandonaram por falta de transparência ou falta de confiabilidade, né? E nesse momento eles não usam nenhum tipo de sistema de votação eletrônica. Em azul são os países que já estão utilizando a segunda geração, que tem um documento de auditoria em papel, que é conferível pelo eleitor, e que usa um sistema de registro digital dos votos, né, RDV. Então a apuração eletrônica pode ser, talvez, se necessário, conferido. Sei lá, uma necessidade de auditoria, independente do desenvolvedor ou do software, o que já não acontece aqui no Brasil, né? Somente os especialistas podem fazer esse tipo de análise, de conferência. E ainda de verde, depois tem alguns países que estão adotando um sistema, ou já estão testando um sistema muito mais novo, de terceira geração, que já até mesmo gera um boleto de voto eletrônico. Então tem os Estados Unidos, Israel, e aqui na América Latina a gente também tem o Equador, a Argentina já está testando também. É interessante esse aí, é bem mais moderno. Também independente de software, tem uma auditoria muito mais facilitada. Bom, vamos conhecer então a nossa urna eletrônica, né? O que ela possui? A nossa urna, ela utiliza um sistema operacional Linux personalizado pelo TSE, é de 32 bits. Então ela tem as bibliotecas padrões, né, do próprio Linux, nessa versão modificada, e existem os aplicativos que são utilizados para votação. Então o aplicativo oficial de votação se chama Vota. Tem um sistema de carga, tem um recuperador de dados, tem um sistema de apuração que serve para inserção de resultados parciais em caso de contingência e tem também um gerenciador de aplicativos. A urna não possui acesso à internet,
elas são conectadas aos computadores dos desenvolvedores do TSE e os sistemas de transmissão do software de votação e dos resultados são feitos através de uma VPN. Chegou o dia da eleição. Entre 7 e 8 horas da manhã, imprime-se a 0ª, um documento oficial que supostamente atesta que nenhum voto foi previamente computado para qualquer candidato. O mesário responsável abre a votação às 8 horas da manhã. Os eleitores então começam a votar. O mesário responsável encerra a votação às 17 horas. Então, emite-se as vias do boletim de urna, BU, em papel, contendo a totalização parcial dos candidatos. Cópias do documento físico são assinadas, distribuídas e fixadas em um lugar visível na sessão eleitoral. Gravam-se os chamados produtos públicos de votação, cujos principais componentes são a versão digital do boletim de urna, o registro cronológico dos eventos, o log, e um registro digital do voto, o RDV. Esse último consiste de uma lista fora de ordem dos votos recebidos pela urna. Esses arquivos são assinados digitalmente e armazenados na memória de resultado. O mesário rompe o lacre e retira a memória de resultado contendo os produtos públicos da eleição. Os produtos públicos, armazenados na memória de resultado, são então transmitidos para o totalizador. Isso a partir de uma rede privada, em um computador inicializado por um live USB, dedicado e produzido pela Justiça Eleitoral, e denominado como JE Connect. O papel do totalizador consiste em combinar todas as parciais no resultado declarado como oficial. Essa etapa dura poucas horas. Após 3 dias, versões digitais do boletim de urna recebidas pelo totalizador são então disponibilizadas pelo TSE para comparação com versões em papel impressas no dia da eleição. Será que a urna é segura? Bom, o TSE permite que, por um curto espaço de tempo, um grupo de especialistas possam executar o chamado testes públicos de segurança. Esse teste público já teve 4 edições, 2009, 2012, 2016 e a última agora em 2017. E em todas as edições foram encontradas vulnerabilidades. Todas. Nesse último teste, 2 equipes conseguiram alcançar alguns objetivos bem interessantes. Primeiro, os peritos da Polícia Federal, eles conseguiram recuperar as chaves criptográficas ao inicializar o sistema em uma máquina virtual. Então, mesmo que essas chaves não fossem fornecidas para que eles fizessem o teste, eles conseguiram recuperar essas chaves. E uma outra equipe, agora com especialistas em computação, como por exemplo Diego Aranha da Unicamp, Pedro Barbosa da Universidade Federal de Campina Grande, Tiago Cardoso da Universidade Federal de Minas Gerais, Caio Luders da Universidade Federal de Pernambuco e Paulo Matias, da Universidade Federal de São Carlos, eles exploraram uma série de vulnerabilidades. E eles conseguiram executar um software malicioso na urna e adulterar o comportamento do software de votação. Em resumo, múltiplas vulnerabilidades gravíssimas foram detectadas nos últimos testes. E se combinado essas vulnerabilidades, é possível então comprometer o sigilo do voto e a integridade do software. E até as principais propriedades de segurança do sistema. A questão das chaves, o armazenamento inseguro das chaves criptográficas, que elas foram inseridas diretamente no código-fonte e que foram compartilhadas entre todas as urnas, permitiu que a equipe de testes conseguisse acesso às mídias de instalação de software, onde 2 bibliotecas compartilhadas sem assinaturas foram encontradas. E o que eu vejo como mais grave é a injeção de código nessas bibliotecas, que isso abriu a possibilidade de ter controle total sobre a urna. Caramba, que tenso, hein?